Bom dia, a paz, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com a nossa série de reflexões matinais sobre o preço de seguir a Cristo. E hoje eu vou falar sobre algo interessante que seria o preço da fidelidade. As situações mais clássicas e mais comuns que nós nos referimos à fidelidade em relação a Cristo é o caso da traição de Judas e o caso da negação de Pedro. E para dar uma base para a gente poder refletir, eu vou ler o que está escrito em Marcos capítulo 14, versículo 72. Marcos 14, versículo 72 diz assim: E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante duas vezes, 3 vezes tu me negarás. E retirando-se dali chorou. Diferente de Judas, que vendeu a liberdade do Senhor Jesus a troco de moedas de prata, Pedro negou que conhecia Cristo só para sobreviver. Ou seja, foram duas situações distintas, uma situação de cobiça e uma situação onde o seu bem próprio falou mais alto do que o bem do próximo. Ou seja, uma situação de avareza e uma situação de egoísmo. E uma das coisas que mais pesa, ou é mais cara, na questão de preço a ser pago, é a questão da fidelidade. Nós sabemos que Deus é fiel, e o que Ele disse Ele vai cumprir, para o bem ou para o mal. As promessas deles, as verdadeiras promessas e aquilo que está de acordo com a sua vontade vai se cumprir. Agora nós temos uma dificuldade muito grande em continuarmos fiéis ao Senhor. Antes dessa questão da prisão de Jesus, num debate, ele disse que ele seria traído por um daqueles que estavam com ele. E todos inquiriram quem o seria. A ponto de Pedro falar assim: ainda que eu morras, eu não te negarei. Mas o que havia dentro do coração de Pedro? Havia uma questão de não só o orgulho, mas egoísmo, essa é a palavra certa. Havia uma questão um pouco de egoísmo. E o medo dele foi maior que a fé. Afinal de contas, o Senhor Jesus tinha feito sinais e prodígios e maravilhas além de qualquer imaginação deles. E eles não entendiam por que ele não escapava. Porque eles não entendiam a obra da cruz. Então, naquele momento, a fé sobre tudo aquilo que ele tinha conquistado, mesmo andando sobre as águas, vendo a multiplicação dos peixes e dos pães, a cura de enfermos, tudo isso tinha caído por terra, pelo medo de ser morto com Cristo, ou por ser amigo de Cristo. Então, muitas vezes, para nós hoje, na nossa realidade, onde nós negamos a Cristo e onde nós o traímos, onde nós o entregamos? Nós negamos a Cristo quando alguém nos questiona: mas você não é cristão? E você muitas vezes fala: não, sou nada, só fui lá na igreja uma vez, não. Ah, mas você não é discípulo de Jesus, por que você não faz isso? Por que você não faz assado? Ah, se você é discípulo de Cristo, você tem que dar outra face para apanhar, você tem que ser bobo. E as pessoas esquecem que seguir a Cristo é um processo de diário. Dia após dia você entrega mais uma parte ao Senhor e vence mais uma etapa. E que também muitas vezes nós estamos num processo de aperfeiçoamento. As pessoas também nos levam a um patamar impossível de ser alcançado, que é o da perfeição. Elas acham que o cristão é perfeito. Então, se você é cristão, você não pode se sentir triste, você não pode ter depressão. Se você é cristão, você não pode passar fome. Se você é cristão, você não pode ter problemas. Essas coisas que permeiam a cabeça das pessoas que não conhecem a palavra. Porque eu falo para você, aonde está escrito na Bíblia que o cristão não terá aflições? Em outros vídeos, eu já havia comentado com vocês que as palavras de Jesus foram: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando isso para os incrédulos, os ímpios? Não, ele está falando isso para aqueles que creram. No vídeo passado eu ainda dei a situação de Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos ensinavam seus discípulos a padecer pelo reino de Deus. Então, esse pensamento que permeia os ímpios, ele é muito superficial, muito fantasioso. Agora, voltando à questão do preço. Muitas vezes a nossa fidelidade em Cristo está quando nós somos honestos,
em não adulterar, em não sonegar um imposto, em não mentir, em não fazer algo ilícito, em exortar uma pessoa que precisa, e não ser conivente com o erro, independente da posição da pessoa que está errando. A fidelidade com Cristo, ela é medida em todos os nossos atos, né? Porque a palavra fala: aquele que me ama, esse cumpre os meus mandamentos. E os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados. Então, se você vê alguém errando e não o exorta, você é cúmplice do erro dele. Você está traindo aquilo que Jesus falou. Se você sonega um imposto, se você adultera, você está começando a quebrar vários mandamentos do Senhor. E você quebrando esses mandamentos, automaticamente você está o traindo. Porque como você pode falar que ama uma pessoa e atrai? Isso é infidelidade, certo? Isso é traição. Agora, o pior de tudo é quando você nega Cristo para você mesmo. Quando você abre concessões para o seu pecado de estimação, que nós costumamos chamar assim de pecado de estimação, para aquilo que massageia o seu ego, que engrandece a tua carne, que faz você se sentir bem, segundo os seus padrões. Quando você se engana e fala: mas Deus vai me perdoar. Deus é bonzinho, se eu me arrepender Ele vai me perdoar. Sim, é verdade, Deus é longânimo, mas Deus não é bobo, Ele não é idiota. E aquilo que o homem ele plantará, Ele vai ceifar. Se você peca hoje, contando com a misericórdia do Senhor, você não erra por contar com a misericórdia do Senhor. Você erra por esquecer que nós iremos colher tudo aquilo que plantamos. Então vamos supor: mas eu só vou adulterar um pouquinho. Você adultera, esse adultério vai destruir o seu casamento, vai destruir a sua vida, pode gerar um filho, pode ter outros problemas. Você vai colher as consequências disso. Deus vai te perdoar, se você se arrepender Ele vai. Mas é a consequência dos seus pecados. Vou sonegar um imposto, vou subornar um policial ali, vou comprar a minha habilitação de motorista. Essa é uma decisão sua. Talvez ninguém saiba, mas uma hora a conta vai vir. A conta vem através de outros tipos de injustiça. Às vezes você pode acabar sofrendo um acidente, você vai estar sempre com uma dívida com o inimigo, ele sempre vai ter algo para poder te acusar. Então não há nada mais agradável do que você ter uma vida em paz. A vida que nós levamos em paz, segundo a palavra de Deus, ela não tem preço. Tem muitas pessoas que têm muitos recursos, mas não têm uma vida em paz, não conseguem deitar em seus travesseiros e dormir em paz. Você sabe o que eu estou falando. É muito diferente você dormir atribulado e você dormir em paz, em segurança. Então, a fidelidade ao Senhor, ela produz isso. Ela produz segurança, ela produz paz, e não como uma moeda de troca, de barganha, mas quanto mais fiel nós somos a quem nós amamos, melhor é o nosso relacionamento. Concordam? Se você é uma pessoa, seja seu filho, sua esposa, seu amigo, sua amiga, né, isso, várias formas de amor aí que nós conhecemos, quanto mais você é fiel a essa pessoa, maior é o relacionamento. Agora imagine com Cristo. Quanto maior a tua fidelidade para com Ele, para com a sua palavra, maior é o relacionamento que vocês vão ter, que nós vamos ter com Ele. E com isso, todos os benefícios de quem Ele é, nós teremos. A diferença entre você só querer as bênçãos do Senhor é que quem tem suas bênçãos perde quem Ele é. E quem tem Ele ganha todas as bênçãos. Então pense nisso. Mais um item para nós refletirmos aí essa semana do preço de seguir a Cristo. Não o preço da salvação. A salvação é pela graça, amém? É o preço de seguir a Cristo. É a fidelidade. Muitos de nós se corrompem por dinheiro, talvez milhões. Talvez você não se corrompa por 5 mil, 10 mil reais. Mas e por 50 mil? Por 500 mil? Por 1 milhão? Por 10 milhões? Muitos de nós falam de pessoas que se corromperam por dinheiro, por valores assim, mas na rua cobiçam, fofocam, adulteram em seus corações com homens e mulheres. Então, antes de pesar a balança e a espada da justiça sobre a vida do teu irmão, olhe para dentro de si. Veja se você tem sido fiel, se você tem levado todos os dias a tua cruz, pegado ela e seguido a Cristo. Veja se você não tem traído ao Senhor por dinheiro,
Veja se você tem lido a palavra e conhecido mais do Senhor. Veja se o seu relacionamento com Ele tem se aprofundado cada vez mais. E aí, quando você estiver nessa fase, o Espírito Santo mesmo vai te levar a uma situação onde você não vai julgar dessa forma. Você sim vai apontar os erros, vai comparar segundo a palavra, mas não com o julgamento da justiça própria, mas segundo os olhos de justiça do Senhor. E aí é uma outra situação. E aí você vai usar as ferramentas que você tem, que é o jejum e a oração, caso você não consiga falar pessoalmente a essa pessoa. Então pense nisso. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. A paz.